Barroso saiu do STF, apresentou uma carta de renúncia, disse que vai sair na semana que vem e eu vou contar para vocês se é isso mesmo, se vai acontecer assim, dessa forma, o que vai acontecer depois da renúncia dele, quem vai ser o indicado e o que o STF e por que ele agora pediu nesse momento também a sua renúncia. Eu sou André Marcílio, advogado, professor de Direito Constitucional e já peço a você que se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, clique no joinha, para isso você precisa, depois de comentar, no chat, fechar o chat e clicar no joinha. Assim o algoritmo entende que o conteúdo é relevante e o distribui para mais gente e você ajuda aqui a nossa comunidade. Bom, o Barroso, para surpresa de 0 pessoas, anuncia a sua saída. Confesso que, para minha surpresa, ele anunciou agora. Eu esperava que ele aguardasse pelo menos o final do ano. A gente está à beira do recesso do STF e acreditei que ele só anunciasse na volta do recesso, que isso seria em março do ano que vem. Mas o Barroso não se aguentou e logo pediu a renúncia. O que isso sinaliza? Por que ele pediu agora a renúncia? O que isso quer dizer? Bom, na minha leitura isso quer dizer algumas coisas. Primeiro, que o Barroso não quer participar do resto do julgamento do processo do golpe ou do resto do julgamento das redes sociais. As redes sociais, já houve a tese fixada, mas sequer o acórdão foi publicado. Então, me parece que o Barroso não quer fazer parte desse momento final do julgamento das redes sociais e também do processo do golpe. Faltam ainda recursos a serem julgados, inclusive pelo plenário, recursos dos réus do Núcleo 1, inclusive do Bolsonaro, do Jair Bolsonaro. E aí o Barroso teria, como isso seria levado ao plenário, teria que participar ativamente desse julgamento. Com isso, ele sai do julgamento e sai também do julgamento dos núcleos outros, dos outros núcleos do processo do golpe. Então, os casos mais espinhosos que hoje estão no STF não mais estarão nas mãos do Barroso, ele renunciando agora. Nem redes sociais, nem processo do golpe e nem o recurso dos réus do Núcleo 1 que estariam, repito, com o plenário, inclusive com o próprio Barroso. Portanto, o recurso feito ou a ser feito dos réus do Núcleo 1 que foram julgados pela primeira turma, esse recurso deverá seguir ao plenário. Portanto, o Barroso seria alguém a decisivamente botar a mão, portanto, nesse recurso. E com isso, o que ele quer dizer? Ele quer sinalizar aos Estados Unidos, eu não tenho nada com isso. Ele já tinha dito, as penas são altas, eu votei por penas baixas, então ele está fazendo um sinal aos Estados Unidos que é o seguinte, não me punam mais, ou não me punam para além do que eu já fui punido. Essa é a sinalização que o Barroso, ao sair agora, faz aos Estados Unidos. Também, obviamente, ao sair agora, ele está nos dizendo, ou me parece que está claro, que ele já, entre aspas, negociou com o governo Lula. É muito importante para o Lula a saída dele antes do fim do governo. Por quê? Porque aí o Lula tem mais uma indicação na sua mão. E ao ter mais uma indicação, isso faz claro com que o Lula tenha mais poder. Hoje, o Lula só consegue governar por conta do STF. Ele mesmo não esconde isso. Então, ao ter mais um nome na sua mão, é um instrumento de poder e de governabilidade essencialmente importante. É provável que ele nomeie ou Messias, que é um nome forte e que representa o governo Lula. Lá dentro, mais um nome que representa o governo Lula, ou uma ministra do STM, Tribunal Militar, mais woke, mais feminista, e com isso faça um gesto para uma parcela relevante do seu eleitorado ao indicar uma mulher ou mais uma mulher. Uma ou outra coisa o Lula o fará, mas sem dúvida alguma isso já está certo, porque senão não seria agora que o Barroso sairia. Então, ao sair agora, ele faz um sinal aos Estados Unidos, mas também isso significa que o Lula já tem na manga o nome que ele quer e significa que o Barroso também já sabe
o que vai receber do governo Lula de compensação por sair agora. Sem dúvida, isso não vai ser, entre aspas, aqui de graça. Não estou dizendo que vai haver uma compensação financeira, não é isso, óbvio, mas, sem dúvida, vai receber algum tipo de benefício. Vai ser nomeado para uma embaixada, vai se tornar ministro de alguma coisa, como, por exemplo, aconteceu com o Lewandowski. Então, é disso que se trata. E o que está nessa mesa, o que ele vai receber, já está decidido. E por isso a sua saída agora. Então as cartas já estão marcadas, a gente só não sabe ainda exatamente quais. O nome a ser indicado já está na mesa, a gente só não sabe exatamente qual. O que o Barroso vai fazer daqui para frente já está certo, a gente só não sabe o que. E, sem dúvida alguma, daqui para frente, nós teremos, até todas essas cartas serem reveladas, 10 ministros. 10 ministros e não 11. E isso pode ser um problema, porque 10 ministros, em tese, pode resultar num possível empate. Por isso que é importante 11. Ter um a mais significa que os julgamentos não podem dar empate. Por isso que 10, seguir com 10 é sempre muito ruim, e o Barroso não faria isso sem que o Lula tivesse já um nome na manga. Provavelmente o nome a ser indicado virá logo também. Acho que o Lula não vai se demorar para anunciar o nome a ser indicado, assim como o ministro Barroso também não demorou para anunciar a sua saída, e tudo já está combinado. Falta a gente agora saber quais serão os nomes dessas cartas, mas todas elas já estão completamente marcadas. Aguardemos.